Fala a verdade. Você já pegou o celular esse mês, abriu as redes, em 30 segundos você viu umas 3 famílias na praia, uma no parque aquático, outra naquele hotel fazenda lindo, com as crianças sorrindo no cavalinho. E aí você olhou para o seu Júlio, para sua casa, para sua louça, para o seu cansaço, e sentiu aquele aperto, né? Será que eu estou dando pouco pro meu filho? Se você sentiu isso, mesmo que por um segundo, esse vídeo é para você. Porque hoje é um dos últimos episódios da série e eu quero te libertar de uma das maiores mentiras e mais cruéis da maternidade moderna. Aqui o amor se mede pelo tamanho do programa. Não se mede. E eu vou te provar. Esse é o 8º episódio da série Júlio Possível. A gente cuidou aí da sua cabeça, da rotina, do trabalho, da tela, do tédio, da comida, dos limites. E hoje a gente vai fechando um pouquinho falando do coração. E de tudo. O medo de não ser suficiente. E a verdade linda sobre o que o seu filho realmente vai levar desse mês de férias. Eu quero confessar uma fraqueza minha. Teve um julho, no ano passado, que eu entrei numa espiral de comparação muito feia. Eu rolava o feed e parecia que o mundo inteiro estava proporcionando experiências maravilhosas, incríveis para os filhos. E eu ali tentando fazer o meu mês caber dentro do que era possível com o dinheiro que eu tinha e com a energia que eu tinha. E eu me senti péssima, eu me senti pequena, como se eu estivesse roubando uma infância melhor da minha filha. E aí, no meio dessa culpa toda, eu tive um plano. Eu vou criar uma memória mágica. Decidi fazer uma tarde perfeita, bem instagramável. E sabe o que era a realidade enquanto eu tentava criar aquele momento mágico? Tinha louça na pia, tinha roupa para dobrar, tinha alguém pedindo lanche. E o auge da minha tarde mágica, a Helena começou a chorar. Por que começou a chorar? Porque a banana estava cortada de forma errada. E aquilo foi o fim do mundo. E eu ali, quase rindo de desespero, eu pensei, eu estou tentando produzir uma memória de revista no meio de um caos de uma vida real, gente. E foi aí que a minha ficha caiu. Eu estava perseguindo o Júlio errado. Então, a primeira verdade do vídeo é justamente essa. Memória da infância não é hotel de luxo. Ok? Memória é cheiro de frase repetida, é ritual pequeno. Pensa comigo, pensa nas suas memórias mais fortes da sua infância. Aposto que quase nenhuma é de um lugar muito caro. Aposto que é o cheiro do bolo de domingo da sua mãe. Às vezes a voz de alguém te chamando, um cobertorzinho específico, uma frase que a sua mãe ou que a sua avó repetia, um colo. As memórias ficam. E essas memórias não são caras. São as que tiveram emoção e repetição junto. A ciência do desenvolvimento confirma isso de um jeito muito bonito. O Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard fala muito sobre o que eles chamam de relações responsivas. Aquele que vai e volta, o afeto entre a criança e o adulto. E é isso que constrói o cérebro da criança emocional. A gente começa a achar assim, é o parque aquático. Não é o ingresso do parque. É você respondendo, olhando, estando ali. O que regula e nutre a criança é a conexão. E conexão é de graça, ela já está ali na sua mão. Mas por que que a gente sofre tanto com a bendita da comparação? Por que aquele feed mexe tão fundo com o nosso emocional materno? Porque a comparação é uma armadilha desenhada para você perder sempre. Você compara o seu dia real com a louça com cansaço, com a banana, com o recorte mais bonito da vida dos outros. Ninguém posta a birra no estacionamento do parque, ninguém posta o cartão estourado para pagar a viagem, ninguém posta o casal brincando de exaustão no hotel. Você está se comparando o seu bastidor inteiro com o trailer editado da vida alheia. Esse jogo é impossível da gente ganhar. E tem uma coisa mais profunda. Kim Jong-un, já falei sobre ela, fala sobre simplificar a infância e mostra que o excesso de coisas, de programas, de estímulos não enriquece a criança em nada. Ela sobrecarrega. A criança não precisa de mais, ela precisa de menos, mas com mais presença. Aquela infância simples que você acha que era pouca, para ela pode ser exatamente o suficiente.
mais que o suficiente. Então, quando você sente que está dando pouco, eu quero que você desconfie dessa sensação, porque ela quase nunca vem do seu filho, ela vem da comparação. Já parou para pensar? Na maioria das vezes, ele está feliz com coisas que você nem valoriza. Para ele, você, sua família, são o mundo. Então, como criar um julho memorável sem dinheiro, sem viagem e sem produção? 5 caminhos. E eles quase sempre são de graça. Primeiro, escolha micromemórias. Não tenta fazer um mês mágico. Escolha 2 ou 3 coisinhas pequenas para fazer ali o estado de presença total, uma micromemória. Bem vivida vale muito mais do que a tentativa de perfeição. Segundo, repita pequenos rituais. Lembra a memória de repetição? Então, cria rituais simples e repete. Sexta é o dia da pipoca. Toda manhã a gente toma café juntas na varanda. A repetição é o que transforma uma coisa comum em uma memória afetiva. As pesquisas sobre rituais familiares mostram isso, não é a grandiosidade do negócio, é a constância na memória da criança. Terceiro, use o que você já tem em casa, você não precisa comprar nada. Um cobertor que vira cabana, uma cozinha que vira uma aula de bolo, um quintal, uma calçada que vira uma aventura, o papel, os lápis que viram uma tarde inteira desenhando. A matéria-prima da infância feliz já está toda dentro da sua casa. Use-a. Quarto, esteja presente em janelas curtas. Você não precisa, eu já falei isso em alguns vídeos, está aqui o dia inteiro. Mas escolha janelas curtas de presença real. 30 minutos sem celular, olhando, brincando e rindo, sentado no chão. É a qualidade dos minutos, não a quantidade de horas, ok? Quinto, e esse é o que liberta, para de medir amor por dinheiro gasto. Todas as vezes que vier aquele pensamento, eu deveria estar gastando mais, fazendo mais, proporcionando mais, para e troca. Meu filho precisa de mim presente, não de uma mulher falida e exausta, tentando comprar felicidade para ele, ok? O amor não tem preço e muito menos etiqueta, fechou? É só para te dar algumas ideias concretas que não custam quase nada. Um piquenique de pipoca no chão da sala, historinha embaixo do cobertor com uma lanterna, à tarde desenhando espalhado na mesa de jantar, uma caminhada simples para ver os cachorros da rua, faz um bolo com a criança, deixa se lambuzar, se limpa depois. E o meu favorito e o melhor de todos, não nos dias normais, porque eu diria assim, porque as coisas normais é o que formam a nossa infância. E aí a frase que eu quero que você pense e grave disso tudo é: seu filho talvez não lembre do cronograma de julho, mas ele vai lembrar daquela sensação de estar ali com você. Ele não vai se lembrar que o parque foi caro. Ele não vai se lembrar disso. Ele vai lembrar que a mãe dele estava com ele naquele momento. Ele não vai se preocupar se fez ou não fez viagem. A memória dele não vai gravar o lugar, ela vai gravar o sentimento. E isso, mãe, você pode oferecer em qualquer lugar, com qualquer orçamento, em qualquer julho, ok? É exatamente isso que eu acredito. Maternidade possível não é maternidade pobre, nem a maternidade preguiçosa. É a maternidade que entende o que realmente importa e para de gastar energia com aquilo que não importa. É escolher presença em vez de performance, todos os dias. Então, leva isso com você. Fechando aí essa série aí, você não precisa de um julho perfeito. Seu filho nunca precisou, ele precisa de você. Possível, presente, inteira nos momentos que dá. E isso você já tem para dar. Para de se comparar, para de se cobrar o impossível. E olha para trás nesse mês com muito carinho, porque você fez o que deu com amor. E isso é sempre o suficiente. Essa série se chama Julho Possível, ok? E a gente está chegando no fim dela. Mas tem mais um vídeo aí, porque julho está acabando, acaba semana que vem, e uma coisa que ninguém te prepara, a volta da rotina, a readaptação da escola voltando, o ajuste de todo mundo, inclusive o seu. No próximo vídeo e no último, eu quero conversar um pouquinho sobre isso. A gente fala sobre como atravessar essa virada sem sofrimento. Então, não perde. E para esse vídeo, eu quero o seu comentário. Aqueles momentinhos aí. Qual pequena memória da sua infância você
ficou guardado e você lembra até hoje. Não vale viagem cara, eu quero as pequenas memórias, ok? O cheiro, a frase, o ritual, o colo, escreve aí. Eu sempre leio. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.